Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências e nessa unidade o nosso tema vai ser o Sol e a saúde. A gente já sabe, né, que o Sol, que é esse que a gente abre a janela de manhã e vê lá no céu, que é uma estrela, ela é o centro do nosso sistema solar. E ele também é responsável, né, por colaborar com a existência da vida na Terra. A gente sabe que o planeta Terra no sistema solar é o planeta que está mais apto ao desenvolvimento da vida na forma que a gente conhece, né? E isso acontece por quê? Por conta do calor adequado e também pela presença da água, que é a fonte da vida, né? A quantidade de água que existe no nosso planeta e somado com o calor adequado, que é promovido pelo Sol, né? Pelos raios solares, pela energia solar, é o que facilita a existência da vida na Terra. Então, todos nós, seres vivos, nós somos dependentes, né? Tanto da água quanto da luz solar. É por isso que o Sol ele está relacionado diretamente à nossa saúde, né? Por N motivos. Primeiro, porque é ele que processa a vitamina D no nosso organismo, né, que ajuda a fortalecer os ossos principalmente, porque quando tem sol eu estou mais disposta, né, estamos mais dispostos, vamos pedalar, vamos caminhar, vamos brincar ao ar livre, né? Então, e sem contar que, por exemplo, as plantas, como é que elas produzem o próprio alimento, né? Entre as muitas etapas, elas precisam da luz solar para poder fazer a fotossíntese, porque senão elas não conseguem transformar os sais minerais, os sais minerais, a água, né, em glicose. Ela precisa da luz solar para fazer isso. Então o Sol ele é muito importante e ele é o centro do nosso sistema. Por isso é que o nosso sistema se chama Sistema Solar. Nós vamos ver que o Sol, por exemplo, é uma estrela, né? Ele é uma estrela de quinta grandeza, quer dizer, ela não é a maior estrela que existe no universo, mas ela está lá em quinto lugar, né? Se nós fôssemos pegar as estrelas, os vários tamanhos de estrelas, a gente veria que a nossa estrela, o centro do nosso sistema, ele é uma estrela de quinta grandeza, né? E que ele, justamente a luz dele, o calor que ele proporciona, é que favorece a nossa existência no planeta, tá certo? Então nós vamos ver várias coisas, mas para a gente ter certeza mesmo do que vamos ver, vamos abrir o nosso livro, vamos começar o nosso livro e ler o que os organizadores prepararam para nós? Olha lá, então os organizadores falam assim, ó, nesse capítulo você vai estudar a importância do Sol para o nosso planeta e para os seres vivos. Então, já conversei um pouquinho com vocês, né? O Sol é importantíssimo, né? A nossa vida, a nossa existência depende também desse Sol, né? Da luz solar, do calor, da energia solar, tá certo? E olha lá, você vai estudar também o que são as sombras e como elas são formadas, porque a sombra ela tem relação direta com a luz, né? A luz do Sol, ela caminha em linha reta, a gente fala que ela viaja em linha reta, então ela entra no nosso planeta em linha reta, ela não faz curva, ela não faz desvio. Então, aonde ela consegue passar, ela atravessa. Aonde ela não consegue, ela não atravessa. E se ela não atravessa, naquele local onde ela não atravessa, vai o que acontecer? Vai acontecer a ausência da luz, né? E é onde se formam as sombras. E a gente vai ver isso bem direitinho quando chegar no momento certo dos nossos estudos sobre luz e sombra, tá ok? Então vamos analisar a nossa imagem. Olha que imagem bacana, olha lá. Nessa imagem eu vou começar ali de cima, olha só. Vocês conseguem perceber que aqui a gente tem um clarão, ó, percebem? A gente tem um clarão maior aqui e olha aqui. E aqui claro, a gente percebe que existe luz solar, a gente percebe o raio solar, mas percebem que aqui já não é um clarão como lá em cima? Olha lá. Estão vendo? Por quê? Porque aqui nós temos um ambiente verde, estão vendo? Muitas plantas, muitas árvores, né? Bem pertinho umas das outras. Então, o que acontece? Lembram que eu falei que a luz do Sol, ela viaja em linha reta, né? Ela não faz curva, ela não faz desvio. Então, lá em cima, onde as copas das árvores são mais separadas, a luz consegue passar com maior intensidade.
Conforme as plantas vão estando mais pertinho, a luz passa, né? Porque tem muitos vãos, né? Enfim, mas ela vai passar em menor quantidade. É por isso que nos dias muito quentes a gente fala assim, ai, queria tanto uma sombra para eu me refrescar. E onde é que normalmente a gente busca sombra? Claro, a gente pode buscar sombra em vários lugares. Embaixo de uma marquise, embaixo de uma construção, mas eu também encontro sombra aonde? Embaixo das árvores, não é verdade? E quando a gente está num ambiente mais arborizado como esse, a gente consegue perceber a diferença de temperatura entre o ambiente mais arborizado e o ambiente menos arborizado. Então, quando está muito quente e a gente está num lugar assim, por exemplo, a gente sente que o clima fica um pouco mais agradável, né? Por conta da questão da umidade que as plantas liberam e também por conta da sombra que elas fazem, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa análise sobre essa imagem. Então eu consigo perceber o quê? Que essa imagem é uma imagem de espaço aberto, espaço externo, não é isso? Eu vejo a presença de plantas, eu vejo a presença do sol, da luz solar, então é um dia ensolarado. E o que está acontecendo? Quando o dia amanhece ensolarado, o nosso organismo ele fica mais propenso a querer estar no ambiente externo, né? Então, olha lá, a gente tem o menino jogando futebol ali, temos os animaizinhos, ó. Temos os animaizinhos ali também passeando ali no gramado, né? E olha lá, vocês conseguem perceber o que tem aqui, ó? Olha lá, ó. O que a gente tem ali? A sombra, né? A sombra. E vocês já perceberam que às vezes a sombra está de um lado, às vezes ela está de outro e às vezes ela nem aparece? Pois é, tudo isso a gente vai aprender quando chegar na hora de nós estudarmos especificamente sobre luz e sombra. Mas tudo o que eu posso dizer para vocês neste momento de análise da nossa imagem é que a luz ela não faz curva, né? Ela não faz desvios, ela viaja em linha reta. Então, o que acontece? Ela viaja em linha reta e ela não atravessa o nosso corpo. Assim como vocês vão ver que ela não atravessa outros tipos de materiais. Como ela não atravessa, então ela chega, ela não vai poder atravessar o corpo do menino, certo? Se ela não atravessa o corpo do menino, ela não vai chegar aqui no gramado aonde ele está. Então, é por isso que forma a sombra. Então, a sombra nesse caso aqui é o quê? É a ausência da luz. A luz não conseguiu chegar até ali, mas a luz conseguiu chegar aqui, aqui. Por quê? Porque aqui não tem nenhum impedimento, não tem nenhum obstáculo. Observe aqui, ó, a sombra das árvores. Vocês conseguem perceber aqui, ó, no chão a sombra das árvores? Estão vendo que entre a sombra das árvores tem uns espaços mais claros? Esses espaços mais claros são o quê? São os espaços que existem entre as folhas, entre os galhos, né, que é por onde a luz consegue passar. Aonde a luz não consegue passar, forma-se o quê? A sombra. Olha aquele caminho lá, olha lá a ciclovia, né, ou a trilha para caminhar. Estão vendo como ela está mais escura que aqui? Por quê? Porque ali a luz não está chegando na mesma intensidade que aqui. Por quê? Porque aqui as plantas estão mais próximas, então a luz não atravessa. Estão vendo que interessante? Bacana, né? Quando a gente for falar sobre luz e sombra, vocês vão descobrindo coisas mais interessantes. Seguindo, então, a nossa análise, né? Lembra que lá no início ele fala do quanto a luz, o sol é importante, né, para a nossa vida, para a existência da nossa vida. Então, seja para as pessoas, seja para os animais, seja para as plantas, o sol é fundamental. Vamos descer ali na nossa outra imagem. Olha lá. E ali também eu vou ver o menino pedalando, né, o seu triciclo na ciclovia e até uma raposa. Nossa, professora, será que alguém tem uma raposa de animal de estimação? Provavelmente não, né? E nem deve ter, porque raposa é um animal silvestre, não é verdade? Mas, como esse é um ambiente verde, muito provavelmente, além dos animais de estimação que vão até ali junto com seus donos, né? Muito provavelmente tem os animais que habitam ali, né? E que, vez ou outra, acabam se misturando com as pessoas ou aparecendo no gramado, né? E olha lá, aí o autor ele propõe algumas perguntas, né? Em dias ensolarados, é possível ver o sol brilhando no céu? É possível ver o sol brilhando no céu. Você sabe o que é o sol? Bom, você já sabe, né? Eu já contei para vocês o primeiro segredo. O sol é uma estrela, né?
Nesta imagem, observe as crianças e os animais em um dia ensolarado no parque. Você consegue perceber as sombras deles no chão? Conseguimos, né? Não só dos animais e das pessoas, mas também das plantas. Tá certo? Bem, gente, olha quanta coisa interessante nós iremos ver, nós iremos aprender nessa caminhada dentro dessa unidade, né? Então, eu espero encontrar vocês no nosso próximo encontro. Para quê? Para a gente continuar falando sobre o sol e aprender coisas ainda mais interessantes. Tá certo? Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.